O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos acabou de divulgar o relatório com a expectativa, com os dados, melhor dizendo, de área plantada e de estoque nos Estados Unidos. E o preço já começou a subir. O milho disparou e o preço da soja também está com alta na Bolsa de Chicago. Vamos aos detalhes e análises deste relatório com a Agriinvest Commodities. Marcos Araújo está conosco. Seja muito bem-vindo. Que trouxe o relatório e por que os preços do milho dispararam? Olá, Kelly. Muito boa tarde a todos. O grande destaque veio realmente o tamanho da redução da área de plantio do milho. O mercado esperava, a área veio com uma redução de 1,3 milhão de hectares. Isso repercute numa produção total americana de milho a menor em 25 milhões de toneladas. Já para a soja, a área plantada veio 360 mil hectares abaixo do esperado pelo mercado. Nesse momento, o milho tem uma alta de 5% e a soja de 2,5% nesse momento, Kellen. Bom, essa decisão do produtor norte-americano se deve a uma piora do preço do petróleo, que derrubou a competitividade do biocombustível, e aí o americano disse, bom, não vou plantar milho porque não vai me dar lucro, vou diminuir a área de soja. Quer dizer que teve gente deixando de plantar essas culturas, Marco? Excelente observação, Kellen. Nós vamos ter que monitorar agora um programa americano ambiental que chama CRP, que o governo paga para o produtor rural não plantar e aderir a essas áreas nessa questão ambiental. Isso não foi reportado ainda, mas, como geral, tivemos redução da área plantada também do trigo e do algodão. Ou seja, provavelmente essas áreas que não vão ser plantadas devam ir para esse programa CRP. Então, deixando muito claro para a nossa audiência, a Agriinvest Commodities está dizendo aqui ao vivo que houve uma redução bastante acima do esperado para as áreas plantadas com o milho, e esse é um dos motivos que resulta nessa alta de cerca de 5% para a cotação do grão na Bolsa de Chicago. Há uma redução também observada na área plantada de soja, uma redução menor, mas o preço da soja também sobe. Como é que ficaram os estoques para a gente equilibrar essa história? Kelly, os estoques veio dentro do intervalo esperado pelo mercado. No dia 1º de junho, o estoque americano de 37,7 milhões de toneladas. Isto é, 11 milhões de toneladas a menos que na safra que 1º de junho de 2019. Bom, e em relação, isso é estoque de milho ou estoque de soja? Soja, 37,7 milhões de toneladas de soja. Para o milho, o estoque veio em 132 milhões de toneladas. E o mercado esperava 125 milhões. Mesmo assim, 7 milhões a mais de estoque de milho não foi suficiente para o mercado operar em baixa, e o efeito principal, sem dúvida, é a redução da área de plantio. Agora, então, a gente está vendo o dólar beirando 5,50, 5,48 hoje. A gente está vendo alta na Bolsa de Chicago. A colheita da safrinha aqui no Brasil relativamente atrasada em alguns pontos. Isso significa, na prática, uma pressão altista para preço do grão? O produtor está colhendo, ele quer saber, vendo agora ou espera? Até agora de manhã, o mercado difícil estava bem calmo aguardando esse relatório. Os prêmios também estavam bem fracos nesse momento. Agora à tarde, sem dúvida alguma, o mercado difícil vai ficar muito agitado. E isso incentiva negócios tanto para a safra agora, também como para a safra futura, Kelly. Bom, você tem noção de quanto o mercado hoje está pagando pelo preço do milho pós-relatório ou ainda não deu tempo de olhar? Porque eu sei que você entrou ao vivo aqui imediatamente depois. Exatamente, Kelly. Ainda não renovei o mercado agora à tarde em função da nossa entrevista aqui nesse momento. Perfeito. Para a gente encerrar, a expectativa diante desse cenário que você acaba de colocar é de um aquecimento nos contratos de exportação, porque isso é que vai impactar também a formação de preço no segundo semestre, né? O que você tem para dividir conosco? Sem dúvida, Kelly. No mercado de exportação no Brasil de milho essa temporada, nós estamos trabalhando ao redor de 32 milhões de toneladas. Isso daí já deixa um cenário muito crítico do milho para o primeiro quadrimestre do ano que vem. O tamanho do programa de exportação de milho esse ano vai ditar o tom da escassez de milho no primeiro quadrimestre do ano que vem. Nós estamos vivendo um cenário de construção de escassez do milho para começo de 2021, a exemplo desse ano, Kelly. O cenário e a melhora das margens de etanol também favorecem o preço do milho no mercado doméstico. Excelente, muito obrigada por, assim que sair o resultado do relatório, entrar ao vivo e trazer essa análise para a nossa audiência. Tem muito valor para a gente. Obrigada, Agriinvest Commodities, obrigada, Marcos Araújo, volte sempre. Um abraço a todos, é um prazer.